Fala pessoal, tudo bom? Bem, seguindo aqui as boas práticas que a Geisa nos ensinou, né? Eu sou um homem negro, alto, 1,84 m, tô com uma camisa preta, inclusive escrita menos achismo mais dados, calça jeans e um belíssimo Air Jordan 4 Thunder, beleza? Muito maneiro. Espera que ele tá caindo aqui, vou deixar aqui só a tampinha. Bem, antes de mais nada, me apresentar, eu sou Luciano Fialho, sou CTO na Métricas Boss. A Métricas Boss, para quem não conhece, a gente é uma empresa de análise de dados. Nascemos lá em 2014 como um blog. Então, lá em 2014, passando por várias aventuras no processo de implementação, não só da cultura de dados em empresas, mas de coletar propriamente o comportamento dos usuários de algumas ferramentas, a gente criou um blog para poder falar, naquele momento específico, sobre Google Analytics. Passados 9 anos, ano que vem a gente vai completar 10 anos, a gente chegou a mais de 300 artigos, já falando sobre a língua portuguesa. Na língua portuguesa, inclusive, a gente é o maior portal que fala sobre essas ferramentas de coleta de dados, Google Analytics, Google Tag Manager, dentre outras, Amplitude também. Então, a gente começou lá em 2014 e hoje a gente é não só blog, mas consultoria, a gente tem a nossa área de educação. Então, fica aí o @métricasboss. E para a galera de São Paulo, é Métricas Boss, bem chiado mesmo, que a galera normalmente joga Métrica Boss. Então, fica sempre salve. Bem, sou fundador e CTO aqui da Métricas Boss. Gosto sempre de me denominar porque eu não sou influenciador, não vim aqui vender nada e vim só trazer verdades e às vezes elas doem um pouquinho, né? E a gente começa muito... Desculpa, tá? A moça que está traduzindo isso aí na Libra, você vai ter que fazer um monte de palavrão, desculpa. Bem, o ponto principal dessa conversa é que lá atrás, acho que ano passado ou esse ano, a gente gravou um podcast falando sobre como que a gente monta planos de mensuração e como que a gente principalmente cria metas factíveis para a gente poder conseguir alcançar no processo de coleta do comportamento do usuário. E aí, antes do todo, a gente tem que entender um ponto muito interessante. É que não existe nenhum desses frameworks que vocês estão acostumados a ver dentro da área de produto. Não existe cohort, hurt, North Star, foda-se, se esses dados lá na ponta estão sendo coletados de maneira incorreta. E eu digo isso porque esse é o ponto principal da nossa jornada como Métricas Boss. É de chegar dentro das empresas uma porrada de gente utilizando um monte de tecnologia e, no final das contas, a gente entender que o problema está lá no time, infelizmente de produto, que toca o produto do ponto de vista de tecnologia, que não implementou o evento que bate com as necessidades de negócio que a gente precisa medir lá na ponta. E esse é um grande desafio, garantir esses dados e garantir o processo da coleta desses dados com qualidade é, se não, o maior desafio de todos. E assim... a gente mensura o comportamento do usuário por um motivo, né? Então, a gente, primeiro, tem que estar muito alinhado com o objetivo de negócio. Então, não faz sentido eu querer coletar dados só por coletar. Então, a gente tem que ter algo muito bem definido dentro da nossa estrutura e jornada desse usuário dentro do nosso produto. E aqui, em alguns casos, eu acabo até utilizando e-commerces como produto, mas, no final das contas, tudo. A gente tem uma jornada que se inicia e que se termina dentro do ambiente online, ou em aplicativo, que seja. Então, a gente começa para poder entender, de fato, esses comportamentos da jornada desse usuário. Então, onde ela inicia. E, na maioria das vezes, quando a gente vai sentar para poder ler essa estruturação de dados, principalmente se for o time de tecnologia, o responsável por definir o nome do comportamento que a gente vai medir, a gente vai ter algo como se fosse sido feito por um contador, né? Jornada, início. E aí você tem o nome de um evento que você vai analisar dentro de qualquer ferramenta. Etapa 1, 2, 3, usa feature 1, cria a conta. E a gente tem muito mais do que só isso para poder coletar desse comportamento do usuário. Então, no fim, a gente coleta o comportamento do usuário muito para a gente poder conseguir alinhar o comportamento dele com os objetivos de negócio que a gente tem e até a mesma evolução desse produto ao longo do tempo. Chegando, inclusive, em perguntas que vão trazer a visão completa da jornada desse usuário. E assim, aqui a gente vou dar uma militada rapidinho, né? Só
porque a gente tem as informações do ponto de vista quantitativo e a gente está falando e vai falar sempre aqui do ponto de vista quantitativo. Tá? Eu sei que existem processos de análise de dados do lado de produto, como Product Discovery, que vão tratar dados qualitativos em entrevistas, em pesquisas que vão ser realizadas dentro da empresa para poder lançar uma nova funcionalidade. Mas o meu ponto sempre foi que, dentro das informações quantitativas, a gente pode trazer mais qualidade para poder entender o perfil desse usuário que está acessando o nosso produto. E aí a gente tem que ter esse entendimento do como funciona essas perguntas que a gente tem que fazer ao longo do tempo, muito porque essas perguntas precisam estar balizadas para responder aquela dúvida que a gente tem quando vai lançar uma funcionalidade, para poder tirar aquela dúvida do stakeholder, e a gente tem que prever isso, porque aqui, na maioria das vezes, a gente acaba tendo um cenário que é o pior de todos, né? A gente deixa para poder colocar a tag ou colocar a coleta do dado depois que a funcionalidade já está no ar. Eu sei que esse é o cenário de muitas pessoas. E aí, como fudido a gente não fica, né? Porque o teu chefe chega lá, pede o relatório de, quanto que essa funcionalidade está trazendo de resultado para a gente? E a gente não sabe nem o que essa funcionalidade traz como objetivo principal, secundário, para a gente poder conseguir trazer uma análise concreta do que e como aquela funcionalidade está sendo utilizada pelos nossos usuários. Então, do ponto de vista quantitativo, a gente vai fazer essas perguntas. Quantas pessoas iniciaram a jornada? Percebe? Não é mais só o início da jornada. É a pergunta, porque ela está alinhada no objetivo de negócio. Quantas pessoas clicaram no call to action que leva o usuário para dentro do meu fluxo? Quantas pessoas adicionaram informações pessoais? E a gente pode ir coletando isso para poder traçar o perfil do usuário. Quantas criações de contas nós tivemos do início ao fim? Ou seja, em muitos produtos que eu acabo acompanhando na nossa consultoria, a gente tem diversos fluxos dentro de um fluxo só. Então, o cara, em cenários de produto de investimento, principalmente, né, o cara ainda tem que mandar os documentos dele, esperar uma aprovação que é feita do âmbito offline. Como é que você mede isso? Então, a gente tem que partir dessas perguntas aqui. Então, quantas pessoas completaram totalmente o cadastro? Quantas pessoas selecionaram um produto ou um plano dentro da nossa estrutura? Que, assim, não sei se você sabe, mas todo mundo aqui trabalha vendendo alguma coisa, independente se você é de produto ou se você é de marketing, beleza? Porque, no final das contas, se não piga dinheiro na conta do nosso chefe, a gente não tem emprego, né? É básico, né? Aquela troca maneira do CLT. E até chegar num cenário de entender quantas pessoas finalizaram essa jornada. E aí, do ponto de vista qualitativo, tem outras perguntas que se anexam às perguntas por cada uma das etapas. Então, anteriormente, eu vou voltar aqui, a gente tem quantas pessoas iniciaram a jornada. Do ponto de vista quantitativo, eu vou ter essa contagem lá dentro. Agora, do ponto de vista qualitativo, eu posso trazer qual é a principal área de entrada do meu usuário dentro dessa jornada. Dentro do CTA, qual o posicionamento do CTA para os designers que ficam fazendo banner, que não fazem sentido nenhum às vezes, e vocês não têm culpa, porque é o chefe de vocês que mandam vocês fazerem isso. Qual é a posição que está trazendo mais clique, para a gente poder, pelo menos, tentar entender qual é a área mais clicada desses cliques que levam o usuário para a próxima etapa? Qual é a faixa salarial média do meu cliente? A gente pode calcular isso uma vez que a gente captura. A gente só não pode capturar a informação pessoal do usuário. Se você coloca lá um campo select box dentro da jornada que ele tem que selecionar, você pode preencher, e isso traz insights sobre o perfil de quem você está não atacando, né? Não queria dizer atacando, é foda, mas quem está entrando, interagindo com o teu produto. Porque, assim, acho que até o rapaz, esqueci o nome do moço que falou sobre, que era o CFO, que falou sobre aquelas métricas, né? Aquisição, retenção e monetização. Se não tiver isso daqui implementado, a gente não vê nada lá dentro. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações para a gente conseguir chegar naquele objetivo mais macro, porque é o conjunto do comportamento que a gente está medindo dentro da jornada desse usuário que vai fazer com que a gente bata as metas principais. Beleza? Então, para cada uma dessas perguntas do ponto de vista quantitativo que a gente fez, a gente vai trazer uma pergunta ou várias perguntas do ponto de vista qualitativo. Então, por exemplo, qual é o campo mais nocivo do meu formulário de cadastro? Tem um case interessante que a gente teve com um cliente nosso, porque era aquele... tudo evoluiu na tecnologia, né? A gente tem IA para a porra toda, mas formulário de cadastro é a mesma merda. Você tem lá trocentos campos para o cara cadastrar e a gente pouco consome do comportamento do usuário dentro dessas etapas. Então, quem aqui já levantou e pensou, cara, vamos fazer um formulário de cadastro diferente? E aí, vamos
primeiro entender o comportamento do usuário, ver se já não é um campo que está ali, que está fazendo ele desistir. Então, todas essas são perguntas que a gente vai fazer para o nosso produto. Pô. Não tem ninguém que está mais próximo do produto, né, do que vocês de produto. Então, a gente tem que estar sempre atento para poder realizar essas perguntas, até chegar no final da jornada, onde a gente vai juntar, né, as informações, tanto do ponto de vista de venda, de aquisição, de retenção, tudo isso atrelado, porque assim, aqui eu trago sempre uma visão que parece que está muito ligada à aquisição desse usuário dentro do nosso produto, né? Mas essa linha em reta que está aqui, ela não termina, e ela vai para o ambiente onde o usuário está logado, interagindo com, de fato, ele assinou na hora que ele contratou o SaaS de alguns de vocês aqui. Então, é muito importante que a gente entenda essa jornada como um fluxo que vai até o fim, até ele desistir ou ele fazer um upgrade do plano dele. Beleza? Então, acho que esse é um ponto importante da gente trazer. E aí, desculpa, moço, que vai ter que fazer isso. Qual é a diferença da mulher, o poste e o bambu, né? E aí só a galera 30 a mais vai conseguir fazer essa lei. Desculpa. Mas é o pensamento analítico, beleza? E é a característica principal que a gente vê de diversas pesquisas, inclusive tem uma que foi em cima do... o Fórum Mundial Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa sobre qual é o futuro das principais características que um profissional tem que ter ao longo dos anos. E o vencedor top 1 que entrou, veja bem, pensamento analítico, ou a capacidade que as pessoas têm de fazer perguntas, somado com a inovação, é uma das habilidades que todos vocês aqui vão ter que ter ao longo dos próximos 50 anos, sei lá quanto tempo eles fazem essa pesquisa. Inclusive, tem um link aqui para vocês darem uma olhada. Mas eu digo sobre o pensamento analítico é porque muitos de vocês acabam... Todo mundo tem chefe, né? E existe a metodologia orientada a dados e tem a orientada a CEO, né? Que ele só enfia a tarefa goela abaixo e você executa aquilo que ele quer. Mas, e aí, para a galera que pode estar ouvindo e é líder, eu costumo dizer o seguinte: não adianta nada a gente colocar na vaga que a gente vai botar para poder contratar um profissional, que a gente quer um cara que saiba fazer perguntas e que tenha o pensamento analítico, se na outra ponta a gente não está deixando um ambiente fértil o suficiente para essas pessoas te indagarem sobre, cara, por que a gente tem que fazer isso desse jeito? Sabe? Por que a gente está subindo essa funcionalidade agora? O quanto que ela está ligada aos nossos OKRs? Então, eu vejo muito isso no dia a dia, conversando principalmente com a galera que está ali no front, né? Cara, é muito maneiro isso aí que você fala, pô. Só que é impossível de implementar, porque eu tenho chefe e, acima de tudo, eu tenho um boleto para pagar. Então, uma dica para os líderes que acabam, né, tocando vários times, é muito importante que você deixe esse caminho livre para que as pessoas tomem as suas próprias decisões e, principalmente, cheguem ao ponto até de te questionar sobre se aquela tarefa faz sentido. Acho que o processo e habilidade que a gente está querendo e buscando não pode ser de nenhuma maneira podada, beleza? Militei por todos vocês aí, eu sei que todo mundo se fode muito com isso, beleza? E aí, no final das contas, o que a gente acaba tendo? A gente tem todas aquelas perguntas se transformando em pequenos momentos das jornadas dos usuários convertidos no que a gente chama de evento, né? Então, a Amplitude coleta evento, o Google Analytics coleta evento e várias outras ferramentas têm essa orientação para coletar o comportamento do usuário em cima de eventos de interação. Então, no final das contas, aquela pergunta inicial que a gente fez de quantas pessoas clicam no meu CTA viram o click call to action, que é o nome do evento. E atrelado a ele, a pergunta que eu fiz sobre a qualidade desse dado, ou qual é o principal clique em CTAs que traz gente para dentro do meu fluxo de aquisição de usuários. Tudo isso vão criar o que a gente chama de eventos e parâmetros dentro da estrutura de qualquer ferramenta. E aí é um ponto interessante, né? Porque esse processo de fazer perguntas, ele é agnóstico a qualquer tipo de ferramenta. Sabe? Você não cria uma pergunta para uma ferramenta, você cria uma pergunta para o seu negócio. E aí, independente de estar em Java, em Python,
a pergunta é o ponto que vai nortear a maneira com o time de tecnologia vai coletar esse comportamento. Então, no final das contas, clique no Call to Action, adicionar as informações do usuário, né, e a gente pegar qual a faixa salarial dele, até, se o usuário passou dentro da jornada dele e interagiu com algum tipo de calculadora, tudo isso, e eu gosto muito de trazer esse ponto, porque na maioria das vezes eu não vejo a galera tão criativa sobre os dados que elas podem coletar no dia a dia, né? Então, tudo isso que vocês estão botando no ar é passível de coletar o comportamento a partir do momento que você tem uma dúvida. E aí, como que a gente chega nesse cenário, e mais uma vez, né? É em cima do objetivo que a gente tem sobre subir uma funcionalidade, um objetivo que a gente tem de negócio por bater uma meta, beleza? O objetivo de aumentar a meta para poder cair a PL maneira no bolso, né? Vocês não estão de bobeira. Então, assim, no final das contas, eu falei aqui uma porrada de techniques e pode ser que não esteja no dia a dia de todo mundo, né? Então, que porra é evento e que porra é parâmetro? E no final das contas, eventos são as interações dos usuários dentro dos produtos de vocês, beleza? Esse exemplo de e-commerce e landing page é meramente ilustrativo. A gente atende uma porrada de produto, né? E dentro dele a gente consegue coletar o comportamento do usuário da mesma forma, tanto do ponto de vista de aquisição, tanto do ponto de vista de retenção, para poder você ter, inclusive, dados de monetização, para poder juntar com a palestra do outro cara que falou aqui. Então, a gente vai utilizar esses eventos para poder medir o comportamento do nosso usuário dentro do nosso site, beleza? E aí, normalmente, a totalidade dessa coleta do comportamento do usuário viram as métricas que a gente vê e os indicadores que a gente vê dentro dessas ferramentas. E aí, existem, né, alguns tipos, né, dessas métricas. A gente tem as métricas count, as métricas ratio, tem uma porrada de outros tipos, né? Mas no cenário geral, se não existe essa coleta, e aí eu vou falar, se não existe essa coleta lá no produto, a porra do dado não chega em lugar nenhum, a gente não toma decisão baseada em dados, e aí não dá para ficar pagando de data-driven no LinkedIn, beleza? Não dá para ficar pagando de data-driven no LinkedIn se o básico não está sendo feito. Fechou? E os parâmetros vão ser exatamente essas informações que vão fornecer para a gente uma visão adicional que traz qualidade para esse dado. Pô. É muito bom entender o esforço de design do ponto de vista de, será que agora a gente fez a porra de um banner verde fluorescente que o cara sobe e dá um mortal para trás? A gente está medindo isso para poder entender se esse clique aqui faz sentido, não só do ponto de vista do clique, mas do ponto de vista de conversão final. Tudo isso é trago através do momento que a gente identifica dentro de cada um desses eventos aquilo que vai trazer qualidade para aquela informação. Então, pense na quantidade de vezes que você quer ver um comportamento atrelado com a qualidade de dado que você pode trazer para aquilo. Então, de maneira simples, para não ficar cagando regra aqui também, normalmente esses formulários que a gente vai medir, a gente sempre tem comportamentos que podem ser capturados, de início do formulário versus o final. Então, se você pega o início do formulário e toda vez que o cara clica no primeiro campo versus quando o cara envia, você tem uma taxa de conversão no formulário para você poder dizer para o seu designer que aquela porra tá uma merda. Você pode traçar, inclusive, em cima da conversão, os campos de select box, um puta técnica isso aqui, né? Mas os campos de select box, que são opções pré-definidas desses formulários, para a gente poder conseguir trazer e traçar o perfil de pessoas que já converteram. Percebe? Não é uma informação qualitativa do ponto de vista de vou lá fazer uma pesquisa, um puta processo de discovery, o caralho. Não, mas ela traz qualidade para esse dado quantitativo. Beleza? E aí, é só traquear a porra toda, eu transformo essas ferramentas como Google Analytics e Amplitude como um grande banco de dados e tá tudo certo, né? Óbvio que não, né, caralho? Porque o ponto principal... Desculpa, coitado. Porque o ponto principal da gente coletar o comportamento do usuário é exatamente não ter... algo estruturado para poder definir esse evento existe para poder responder essa dúvida de negócio. Então, não é só traquear tudo. O processo de você colocar ou tratar essas ferramentas de comportamento do usuário como um grande banco de dados, né? E aí, eu vou colocar um evento só que vai medir todos os cliques em todas as páginas. Isso é uma burrice que você pode fazer. Os eventos e essas perguntas, elas são específicas e diretas sobre algo que o usuário está utilizando dentro do nosso produto. Então, o processo de você querer ser o malandrão não cola quando a gente está falando de dados. Beleza? Principalmente porque
eu costumo... Pô, coitado do moço que tem que ficar traduzindo isso. Tem uma frase que a gente fala lá na Métricas Boas que é o seguinte, né? O quanto... Existe um jeito de você lembrar de uma pessoa quando ela sai da empresa, né? O cara vai chegar lá, pô, filha da puta. E aí, essa entonação do como ele vai falar filha da puta vai dizer o quanto você foi bom ou ruim. Você pode ser o, porra, filha da puta, não criou um monte de evento aqui pra gente poder conseguir medir a porra do comportamento do usuário e os eventos estão certinhos, documentados. Ou você pode ser o filha da puta, entendeu? Então você escolhe qual filha da puta você quer ser. Desculpa aí, cara, você não leu a palestra antes, né? Você deu mole. E aí, como é que funciona esse processo de análise de dados do ponto de vista técnico? E é muito importante a gente entender, está aqui dentro de um evento de tecnologia, é muito importante a gente entender isso do ponto de vista técnico. E eu costumo dividir ele em 3 colunas: coleta, armazenamento e visualização. Beleza? Coleta é para a gente poder conseguir lá dentro do produto ter ferramentas que permitam a gente coletar o comportamento desse usuário. Então, ferramentas como Tilium, Segment e o próprio Google Tag Manager vão estar lá na ponta para a gente poder conseguir coletar esse comportamento. Dá para fazer tudo hard-coded? Dá, mano. Dá para ir andando até o Piauí também. Beleza? Então, utilize de ferramentas que vão te ajudar a conseguir organizar isso de uma forma que vai dar escala para o teu time, principalmente porque muitos de vocês acabam tocando o produto, mas tocam também e dão suporte com esses dados para times de marketing. E aí, pô, tu trava a operação de análise de dados, porque só você pode implementar aquilo dentro do código-fonte, isso não existe. Então, se beneficiem desses tipos de ferramentas. Ah, vai deixar meu site lento? Porra nenhuma. Essas imagens que você coloca no primeiro scroll aí tá fudendo muito mais o carregamento da página do que um Google Tag Manager que vai carregar ou um Tilium que vai carregar, beleza? E aí, do ponto de vista de armazenamento, a gente vai ter essas ferramentas, ou até em cenários de maturidade maior, essas ferramentas de Data Warehouse, onde a gente vai armazenar todos esses dados. Graças a Deus, inclusive, em cenários mais simples, a gente nem tem uma dependência tão grande dessas ferramentas. A gente pode utilizar a amplitude e ela... Né? Vocês não ficam lidando com a parte de banco de dados, dos dados que estão coletados dentro da amplitude, graças a Deus, né? Porque senão você acaba trazendo uma complexidade muito grande. E aí, pô, se você chegar num cenário, e eu gosto sempre de deixar essa dica assim, né? Onde você está começando agora um processo de coleta do comportamento do usuário e você quer partir para algo muito complexo como um Google BigQuery ou um Databricks ou qualquer outra merda dessa que estão inventando agora com o nome de IA no lado, tu tá gerando fricção, porque você não vai ter, primeiro, gente para poder conseguir utilizar isso num nível que fique democrático para todo mundo. Então, opte pelo simples, né? Então, essas ferramentas como a Amplitude já trazem um grande pontapé para você poder conseguir analisar os dados do seu produto, beleza? E aí, do ponto de vista de visualização, e aí... Você podem ler aqui visualização do ponto de vista de extração, mas aqui tem uma camada de alerta que também é visualização. Então, essas ferramentas permitem que você crie alertas personalizados para quando uma determinada coisa aconteceu dentro de uma jornada do usuário. Então, pô, a gente teve um dia que não teve assinatura de novos planos. A gente teve um dia que não usaram o produto. Independente do que você está vendendo, é possível você criar esses tipos de gatilho, além de você conseguir consumir esses dados para poder criar os relatórios. Beleza? E aí entra o ponto principal de qualquer início de cultura de dados em qualquer empresa, na minha opinião, beleza? Que é a gente ter uma documentação muito bem definida de tudo aquilo que a gente está fazendo. Tem uma diferença muito grande de você democratizar os dados e você ser um ditador deles. Porque eu vejo que em muitas empresas, a área de dados ou os times que tocam essa parte, que normalmente fica na maioria das vezes, pelo menos no que eu vejo, na área de produto, tomam isso para si e só eles podem consumir a porra do dado. Né? O dado está ali, o dado é da empresa e ele tem que ser compartilhado com todo mundo, lógico, de acordo com os níveis hierárquicos, aí, porra, é outra conversa, beleza? Mas, acima de tudo, esse processo da gente dividir, que foi exatamente o que a gente fez, a gente olhou para uma jornada lá no início, que tinham suas 4, 5, 6 etapas, a gente dividiu ela por cada um dos passos que o usuário tem que dar até concluir o processo final e a gente trouxe uma visão onde agora a gente vai passar a documentar tudo isso. Beleza? Então,
o processo da gente montar esse documento, ele inicia de algo que a galera de tecnologia não tem muito, né? Que é o poder de comunicação, né? É impressionante. Mas é fundamental. E isso fala lá na faculdade de tecnologia, engenharia de software, e engenharia de qualquer tipo de ciência. Ciência da computação tem lá algo que é falado sobre engenharia de requisitos, onde a gente vai definir quais são os pontos, né? Para a gente poder desenvolver um novo software ou uma nova feature. E do lado dos dados, isso vai entrar com uma pequena gambiarra do ponto de vista conceitual, né? Porque eu vou me aproveitar disso daqui para poder, no momento em que a gente está definindo os requisitos daquela nova funcionalidade, entender qual o objetivo disso e como que a gente pode definir o sucesso dessa tarefa nos dados. Então, a gente vai fazer e realizar perguntas para a gente poder conseguir entender quais são os dados que vão ser extraídos a partir dali. E aí, a cara desse otário aqui, é porque ele é meu amigo, não sei, não deve estar assistindo, mas ele tem um livro muito bom que fala sobre engenharia de requisitos. Então, digitem lá Cláudio Bonel na Amazon, que vai ter um livro muito maneiro para vocês poderem ler e se beneficiar dessa leitura dele, beleza? E aí esse processo é dividido em 3 etapas, beleza? E aí é um pouco diferente, inclusive, do que eu falei no podcast lá do Product Gurus, porque nesse podcast, inclusive, eu saí de lá com a sensação de, cara, eu não sou um cara técnico que não consigo conversar com as pessoas, né? Mas ainda assim eu saí de lá com a sensação de que o conteúdo não estava mastigado o suficiente. E aí eu, passei por uma crise existencial depois do podcast. E aí decidi refazer o processo como a gente monta esse plano de mensuração para todos os nossos clientes. E ao invés de a gente ter algo muito metódico, onde a gente vai falar, defina sua macro, micro e nano conversão e, que porra é conversão? Vocês não sabiam até agora o que era parâmetro evento, aí vai saber o que é conversão. Vamos tentar fazer de um jeito que fique fácil para um humano ler, né? Ou entender aquilo que a gente tem como objetivo. E aí eu passei a dividir isso na etapa planejar, desenhar e documentar. Primeiro planejar, né? A gente entender e fazer aquelas perguntas, beleza? Então, fazer as perguntas é a gente falar ou com o nosso stakeholder ou falar diretamente com as pessoas que estão dentro do nosso time para a gente poder conseguir entender e realizar todas aquelas perguntas que a gente viu lá no início. O desenhar é porque eu gosto de desenhar mesmo, tá? Então eu gosto de deixar o fluxo muito bem definido, principalmente no fluxo de dados que a gente vai montar, porque é muito importante que o cara entenda que quando ele vai pedir a porra de um relatório, o dado precisa estar implementado lá no ponto de vista de coleta. E aí ele tem que entender que isso às vezes demora tempo pra cacete. Tem uma visão que eu acabo vendo muito nas empresas que é, não pede essa porra pro time de dados não, que vai demorar 3 meses pro cara fazer. E aí o cara não sabe minimamente o porquê que demora esse tempo. Então, a partir do momento que a gente desenha isso pro cara e mostra isso de uma forma visual, fica mais fácil dele entender, cara, às vezes demora 3 meses porque você não está nem sabendo pedir aquilo que você quer. Vamos analisar aqui como que a gente tem, o que a gente tem implementado do ponto de vista de evento, para a gente não ficar criando um evento novo a cada dúvida. E aí a gente senta e faz isso tudo de uma vez. E aí documentar é porque a gente é tarado por documentação mesmo, e aí tem que documentar a porra toda mesmo para a gente não ser lembrado como aquele filho da puta lá. Beleza? E aí, nessas entrevistas que a gente vai fazer com o cliente, no caso, os nossos stakeholders dentro da empresa, é muito importante que a gente entenda as necessidades dele para a gente justamente conseguir chegar no cenário onde a gente vai conseguir, em vários casos, fazer as perguntas por ele. Porque ele vai te trazer só uma coisa em outro idioma, né? Tipo, eu quero saber uma informação e no final você vê que você precisa de outra coisa, porque o que ele pediu não faz sentido nenhum. Então, a capacidade que a gente tem não só de conseguir fazer perguntas é muito importante aqui, mas conseguir escutar, Então, é muito importante que a gente tenha o poder de interpretar algo que alguém que não é técnico tá tentando explicar para você. Então, você tem que ir com a cabeça muito aberta. Inclusive, deixando o cara viajar bastante, deixa para fazer essa análise depois, se é viável ou não de implementar aquele evento ou mensurar o comportamento que ele está pedindo de 3 mortais para trás, 1 mortal para frente ou qualquer outra merda que ele queira medir. Porque a partir do momento que eles entendem que dá para medir o comportamento do usuário, o CEO Driven esmaga vocês e quer coletar todos os comportamentos do usuário. Então, é muito importante que você esteja alinhado com ele para que, cara, a gente vai... E o dado, ele tem um ciclo de vida, né? Se ele é um dado que é perene a jornada do usuário, ele vai estar sempre lá. Agora, se ele é uma funcionalidade nova, ou se ele é um teste AB, ou se ele é algo que a gente está tirando uma dúvida, esse dado nasce, cresce,
Se evolui e morre, né? Igual na escola que a gente viu. Beleza? Então é muito importante que a gente esteja alinhado nessas entrevistas. Muito porque a gente precisa realizar uma análise técnica batendo com times de tecnologia para ver se é possível coletar aquele comportamento do usuário. Porque é igual o designer quando vai fazer landing page, né? Ou qualquer tipo de outro de funcionalidade. O cara imagina o mundo, né? E aí, não dá para implementar metade. Então, eu vou militar do ponto de vista de tecnologia agora, porque eu sou desenvolvedor também, desculpa. Mas é exatamente isso. Então, a gente tem que ter um alinhamento de expectativa entre o que ele desenhou e aí, numa segunda fase, a gente mostra, do que você pediu, dá para entregar isso daqui. Porque aí, depois, num futuro, talvez daqui a 50 anos, a gente consiga implementar esse aqui do Mortal para trás. Mas agora, isso daqui já resolve essas dúvidas de negócio. E quando você devolve a pergunta para o cara e faz ele pensar, é muito maneiro, né? Porque ele pode chegar e falar assim, eu quero que você vai medir o botão nesse clique aqui. Por quê? Se eu não sei, não implementa. Beleza? E acontece, tá? Porque o cara quer implementar só porque sim. Porque sim não existe. Beleza? Ele tem que estar ligado e atrelado a um objetivo de negócio. Então, definir esses requisitos necessários para a criação desses traqueamentos e se comunicar com times de tecnologia sempre, cara. Nem sempre o que você vai querer de informação direta, né? O cara vai pedir, eu quero um relatório que traga o LTV. Se não tem evento que mede a compra do usuário e o upgrade dentro da jornada dele, eu não consigo medir porra nenhuma. Então, a gente precisa ter esse alinhamento de expectativa com a galera que está falando. E a equipe, cara, eu deixo sempre alguns exemplos de perguntas que você pode fazer dentro dessa entrevista para você poder ter isso muito alinhado com o teu stakeholder. Então, quais são os objetivos principais que você tem sobre análise de dados? Isso numa entrevista inicial, logo depois você vai evoluindo as perguntas. Quais são os desafios que você tem hoje? E aí tem um ponto importante aqui, que foi algo que a gente aprendeu na porrada, inclusive. Hoje, vocês coletam dados em outros lugares, é muito fácil nesses silos que a gente acaba tendo dentro dessas empresas muito grandes, imagina o Itaú, gigante pra caramba, você ter pessoas consumindo fontes de dados que falam sobre a mesma informação, mas estão em lugares diferentes. Então, é muito importante entender se essas pessoas já não estão utilizando dados para tomada de decisão, porque é muito importante garantir a qualidade desse dado. Se esse dado representa, de fato, a quantidade de comportamentos que foram executados na ponta. Então, é muito importante que a gente faça esse alinhamento, e essa pergunta é uma pergunta que ajuda bastante para a gente poder conseguir, né, manter aquela sanidade na hora de conseguir montar uma vertical de dados dentro de qualquer empresa. Porque esses silos que acabam sendo criados vão criando uma árvore, né, de braços e mais braços, onde a gente tem várias estruturas de dados diferentes e, no final, a gente não consegue cruzar um lado para o outro. Então, o processo de democratização desses dados vem de, inicialmente, a gente estruturar isso da melhor maneira possível. Beleza? E aí a análise técnica é aquele nome maravilhoso para a gente entender o que a porra do cliente quer, né? E essa análise técnica vem de pegar o que vocês trouxeram de resultado nessa pesquisa ou nessa entrevista que você fez com o seu stakeholder e trazer para um cenário onde a gente vai bater se é possível implementar esse tipo de comportamento. Costumo dizer, inclusive, que é muito parecido com o processo da gente ir no médico, né? Porque o cara chega lá, você chega lá para o médico com uma dor no ouvido e depois, sei lá, meu irmão, o problema é que você está dormindo com o travesseiro errado. Tudo depende da quantidade de perguntas que o cara vai te fazer, se ele vai executar um exame para poder entender qual tipo de problema que você tem. Então, se você vai ficar muito puto se você chegar num médico e ele falar, cara, eu tô com uma dor. Você chega lá e fala, eu tô com uma dor no pé. Ele, idiota, arranca o pé fora. Então, essa grosseria acontece, na maioria das vezes, entre os times de tecnologia, no momento que você pergunta algo muito óbvio para o cara. Então, não seja essa pessoa. Então, tente entender, de fato, o contexto por trás do que o cara está perguntando. Não trate toda a pergunta como idiota, principalmente a galera de tecnologia. Vocês não são mais inteligentes do que ninguém dentro de nenhuma empresa. Vocês detêm um conhecimento diferente do outro. Então, quando a gente trata, e quando os times de tecnologia acabam tratando as pessoas com essa indiferença, às vezes até com essa soberba de achar o fodão porque leu a documentação, a gente acaba perdendo muito no entendimento do problema que a gente quer resolver. Beleza? Então, essa análise técnica é exatamente isso. A gente identificar, após essa entrevista, o que é evento, o que é parâmetro de cada comportamento que a gente quer medir.
Se a gente não fizer isso, a gente não consegue extrair os dados lá na ponta. De novo, se a porra do dado não está coletado aqui, ele não vai aparecer magicamente na outra ferramenta. Não tem magia nenhuma no processo de coletar o comportamento do usuário e não tem magia nenhuma no processo de analisar os dados. Se o dado não existe, eu não tenho como analisar, pô. Então é muito importante que a gente deixe isso muito bem documentado e muito bem de fato, seguindo todos os processos, né? Porque se a gente não faz análise técnica, a gente perde, porque aí cada um vai querer implementar o evento do seu jeito. E aí tem um ponto interessante na parte do planejamento, que normalmente, a gente faz e a gente lida com os stakeholders internos, né? E o processo de você realizar essas perguntas e essas entrevistas, ele tem que partir de um time multidisciplinar. Quando você traz e faz só com o time de produto a entrevista dos eventos que precisam ser coletados, você só vai ter os eventos sobre o viés de produto. Quando você coloca o marketing junto, quando você coloca até o próprio time de tecnologia junto, você acaba tendo uma gama maior de atendimento sobre os dados que vão servir à empresa. O dado não é teu, pô, o dado é da empresa. Então é muito importante que quando vocês forem fazer esse processo, vocês façam isso em cima de um time multidisciplinar. Tem inclusive um teste que não é... Acho que é bem comum até na galera de UX, que é o Crazy 8. E a gente utiliza lá dentro da Métricas Boys do ponto de vista de qual dúvida de negócio o cara tem. Então, o Crazy 8, para quem não sabe, você pega uma folha, dobra ela em 8 pequenos pedaços, você tem 1 minuto para poder preencher cada quadrado. No caso de UX, a gente desenha um micro exemplo do que seria a tela, né? E no caso de dados, você pode colocar como uma dúvida de negócio que esse cara tem. No final das contas, você vai ter 8 dúvidas de negócio que podem virar um evento, que vão ter parâmetros, e aí facilita esse processo de tomada de decisão, garantindo sempre que é um time multidisciplinar que vai fazer isso, tá? Tem vários cases, cara, da gente aumentar a taxa de conversão, taxa de retenção sobre uma análise que um cara, ou uma hipótese que um cara de tecnologia trouxe. Porque, no final das contas, esse cara está lá lendo documentação, vendo Stack Overflow para poder trazer uma solução onde o site carregue mais rápido, e isso aumenta a conversão. Então, a gente tem que tratar isso sempre do ponto de vista multidisciplinar. E aí tem uma porrada de perguntas para vocês se fazerem aí. Depois eu posso mandar uma palestra para vocês e aí vocês fiquem à vontade para poder utilizar. E aí o processo de desenhar... E assim, eu, particularmente, gosto do desenhar só porque eu gosto mesmo. Não precisa, tá? Mas, na maioria das vezes, a área de tecnologia está muito acostumada com esses diagramas e esses fluxogramas de sequência para a gente poder entender o que está acontecendo. E enquanto que eu não fiz isso daqui, a gente não conseguiu ter uma conversa saudável com nenhum cliente. Porque é muito fácil para mim, que trabalho com isso aqui todo dia, falar uma porrada de techniques aqui, vocês não entendem porra nenhuma, eu acho que acabei entregando muito material e, no final das contas, o problema é o saque, né? Que vai continuar sendo chamado, porque o cara não entendeu a tarefa. Então, a gente começou a desenhar, de fato, o fluxo da informação, da onde é a origem do dado que a gente está olhando dentro do Amplitude e da onde é a origem do dado que a gente está olhando dentro do Google Analytics, que seja qualquer ferramenta. Então, é muito importante que a gente faça isso, porque o processo de desenhar nada mais é do que definir exatamente da onde o dado vem e para onde o dado vai. Então, no final das contas, eu tenho lá um site, né? O produto está dentro do site, né? Carregado no navegador. A gente tem lá o gerenciador de tags, que pode ser qualquer um, beleza? Um comportamento de compra, ou um comportamento de cadastro, ou um comportamento do usuário utilizar uma nova feature que vocês queiram, e isso no final se transforma num evento com os parâmetros que a gente quer. Então, você percebe? Eu tenho a fonte de dados, qual é o coletor, qual é o gatilho e quais são as tags. Muito porque, em diversos cenários, a gente reaproveita esse processo aqui. Porque a partir do momento que a gente define quais são os comportamentos do usuário que vão ser coletados, marketing se beneficia, o time de tecnologia se beneficia, o time de produto se beneficia. Porque para você é um purchase para você poder entender a quantidade e o volume de vendas. Agora, no outro lado, para o time de marketing, é para ele poder definir o sucesso da campanha que ele fez. Por outro lado, o time de tecnologia vai entender quanto tempo o usuário demorou nessa jornada. Então, esse dado acaba sendo... e quando você faz isso de maneira onde você democratiza essa informação, você acaba tendo uma visão que ajuda todo mundo. Não atrapalha. Por dado vai atrapalhar alguém? Só se for, sei lá, que tipo de dado. Beleza? E aí tem um ponto interessante para a galera de produto, muito porque a gente acaba passando por isso na prática, porque eles criam o ticket de suporte lá dentro da Métricas Boys. A gente tem uma área de educação, e aí a galera que contrata essas plataformas como serviço, utilizam muito delas,
Beleza? E aí, quando ele não funciona ou não tem como o cara implementar ou coletar um determinado comportamento do usuário, eles vão lá no nosso suporte para poder perguntar como que eles fazem isso. E aí eu gosto de trazer isso porque quando você trata de uma plataforma como um serviço, por exemplo, uma Vtex é uma plataforma como um serviço, certo? Ela vende a plataforma dela como um serviço para os outros clientes. Pô, você tem uma Nuvem Shop, você tem uma Eduz, você tem uma série de plataformas que vendem isso como um serviço para o usuário. E aí tem um gatilho muito importante para você poder entender, né? É que quando o seu sucesso depende do sucesso do seu cliente, ou seja, se o cara transaciona alguma coisa dentro do seu produto, é muito importante que você entenda que existem camadas de dados dentro dessa hierarquia. Ou seja, você tem o seu produto no centro, os dados dos seus clientes e os dados dos clientes dos seus clientes. Vou trazer um caso aqui. Implementamos Pix recentemente, né? Tem uns 2, 3 anos. E aí, eu vou trazer um cenário de e-commerce, não um cenário de produto, não. Mas Pix, e aí mudou a maneira com que o navegador vai se comportar, né? Porque, o usuário gera o Pix tal como ele gera o boleto. Mas aí olha a burrice do time de produto. Foi disponibilizar o evento que mede a compra desse produto só quando o cara paga o QR Code. O comportamento não é o mesmo do boleto? Ou seja, quando a gente está falando sobre os dados que vão ser coletados dentro dessas ferramentas, a gente está falando que essas ferramentas elas medem o comportamento do usuário, certo? Se elas medem o comportamento do usuário, se ele clicou na porra do botão comprar, o evento tem que disparar. E aí, o que algumas, eu não vou falar nem o nome de uma específica, porque foram muitas que fizeram essa merda. O time de produto não pensou nisso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai garantir que os dados que vão bater nessas ferramentas vão ser 100% baseados nas pessoas que compraram. Sobre que viés? Se o marketing, por exemplo, tem uma expectativa de entender o que foi captado. Então, o que aconteceu? As plataformas de análise de dados começaram a dar uma discrepância sobre o volume de venda. Batia uma quantidade dentro da amplitude e batia uma quantidade dentro da plataforma. Quase que eu falei o nome da plataforma agora. Quase que eu falei. Mas aí ela teve uma divergência. E a divergência dos dados, discrepância de dados gera desconfiança, cara. E o cara já tem uma puta vontade de tomar decisão baseada em achismo. Tu vai criar uma fricção na ponta para ele, tá vendo essa porra desses dados? Não dá para confiar, pô. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem esse cenário aqui. Beleza? Ficou claro? Quando a gente tem um cenário onde nós somos a plataforma e disponibilizamos isso como um serviço para o nosso cliente, esse produto ele tem camadas de dados que são os dados do nosso cliente que vai lá adicionar um produto dentro de uma plataforma de e-commerce, que vai lá adicionar um infoproduto dentro de uma plataforma dessas de infoproduto, e a gente tem os dados dele, porque ele transaciona dentro da nossa plataforma, beleza? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, beleza? E aí, para finalizar, a gente tem algumas formas de inserir a parte de dados ou a área de dados dentro do processo de evolução do nosso produto. E aí eu costumo ser completamente radical sobre isso, que é, o pessoal me pergunta, Luciano, em que momento dados tem que ser inserido no processo? Para mim eu preciso de uma nova funcionalidade? Vamos fazer isso orientado a dados, pô. Pesquisa, se for qualitativa, foda-se. A gente vai fazer uma pesquisa, vai rodar a pesquisa e vai ter o resultado. Ou não, a gente já tem uns eventos quantitativos coletados dentro da plataforma e a gente pode tomar uma decisão a partir dela. Vamos meter um fake button lá, mede o clique e a gente vê se existe a tendência para essa nova funcionalidade. Então, eu costumo ser mais radical e querer que toda funcionalidade seja baseada em dados. Né? Mas é algo que de fato é muito radical. O pior muito radical não, deveria ser o padrão, né? Mas é foda. Mas no cenário natural, o que a gente acaba tendo? Implementa o evento que mede o comportamento do usuário e define o sucesso da funcionalidade depois que ela já está no ar. E aí vocês correm, pô. E aí, cada dia que você demora... se você for pensar no cenário de aplicativo, então é uma merda, cara. Porque no aplicativo, você não tem só o tempo do time de tecnologia implementar o recurso. Você tem o delay ainda da loja. E aí tu subiu a funcionalidade, ela era uma novidade para os teus usuários e você não mediu o engajamento desses primeiros caras ali dentro.
E aí tu pode fazer a gambiarra que tu quiser para depois conseguir medir isso. Mas o ponto principal aqui é você conseguir inserir a parte de dados dentro do processo de desenvolvimento. E, porra, eu não tenho outro tipo de público para poder falar para fazer isso que não de produto, né? Porque vocês podem lá gerar essa demanda para os times de tecnologia e embutir essa porra dentro do processo de desenvolvimento, né? Ficou foda, né? Vocês entenderam? Beleza? E fazer com que isso seja um processo fluido para a gente poder coletar o comportamento desse usuário. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado.